somos a Igreja Metodista Wesleyana da Calama. Somos igreja mesmo fora dela. Por isso, convidamos você a acompanhar as nossas programações no YouTube. Ative o sininho e quando começar o vídeo, já deixa o seu like. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse me alcançar, teu amor não falha. Ei, pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, não há igual,
não há semelhante como nosso Deus. E nós te adoramos. Bendito seja o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Com essa saudação, eu cumprimento os nossos irmãos da Igreja Metodista Wesleyana da Avenida Calama e todos aqueles que nos acompanham, que acompanham as nossas ministrações, congregam conosco. Meus irmãos, nessa noite, nessa oportunidade, eu quero compartilhar uma porção da Palavra do Senhor que nós encontramos ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, se você puder me acompanhar. Essa passagem, ela traz algo que fala aos nossos corações. É um evento histórico que nos traz uma série de lições espirituais. Nos versículos 1 a 16 nós estaremos lendo e meditando acerca desses ensinamentos. Diz assim o versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito o prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinja a calça e as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então Pedro, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca. Ele, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Meus irmãos, essa passagem da palavra do Senhor, esse evento que aconteceu com a igreja primitiva, ela traz um alento ao nosso coração. Aqui, Deus operou de maneira sobrenatural a libertação do apóstolo Pedro. E eu quero meditar nesses versículos com os irmãos. No versículo 1, a Bíblia vai deixar escrito que Herodes, esse Herodes aqui, é o neto daquele Herodes nos dias de Jesus, que ordenou a mortandade daquelas crianças. E aqui no versículo 1 do capítulo 12, nós vemos agora que o neto daquele Herodes, ele manda prender alguns da igreja e o objetivo era claro aqui.
é para os maltratar. Meus irmãos, há situações que nós enfrentamos que elas fogem ao nosso controle e fogem também à nossa vontade. Existem situações que nós enfrentamos em nossa vida que o único objetivo dela é nos maltratar. Aquele homem tomado por ódio, por um desejo de agradar os judeus religiosos da sua época, ele consente e ele permite que aquilo aconteça, que prendam alguns da igreja com o único objetivo de os maltratar. Nós vivemos dias em que nós somos tomados de um medo, de um pânico, de más notícias que vêm com o único objetivo, nos maltratar. São notícias ruins que vêm, que alimentam a nossa mente, mas aqui nós vemos que a intenção dele era tão somente maltratar a igreja do Senhor, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. O interessante é que Deus, na sua soberania, Ele permite que situações aconteçam sem que nós entendamos. Deus permitiu que esse homem mau, tomado de um espírito maligno, com motivações que não eram compatíveis com a vontade de Deus, motivações egoístas, tomadas de poder, com interesse na perpetuação do seu poder sobre aquela região, ele maltrata a igreja e Deus permite que até um dos líderes da igreja seja martirizado. Tiago é o primeiro mártir da igreja que é registrado entre os apóstolos. Ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. A Bíblia vai dizer que ele foi morto ao fio da espada. E o interessante é que Deus vai operar a libertação de Pedro e Deus vai permitir que Tiago seja ceifado. Esse é um daqueles mistérios que, quando nós estivermos lá na glória com o Senhor, na plenitude do seu poder, quando nós não estivermos limitados pelo nosso corpo físico, nós entenderemos quais são os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. O versículo 3, ele continua dizendo: e vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu e mandou prender também a Pedro. Meus irmãos, veja que muitas vezes o mal ele se levanta e ele vê que aquilo surte efeito. Veja que no versículo 1 a intenção dele era maltratar a igreja. E ele vê que aquilo dá certo, que os judeus veem aquilo e se alegram. E ele vai prosseguir, vai fazer com que agora não somente Tiago, que havia sido morto, seja tomado, mas agora também Pedro, um dos líderes da igreja, seja preso. E a palavra do Senhor continua: e eram os dias dos pães asmos. Esse período em que Pedro foi preso era o período da Páscoa. A festa dos pães asmos é uma festa que foi instituída quando o povo saiu do Egito e Deus ordenou essa festa, a festa da Páscoa dos pães asmos, como um memorial da visitação do Senhor, de que eles deixaram de ser escravos pela mão poderosa do nosso Deus. E quando era essa festa, Pedro foi preso. E a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 4 que depois de tendo feito o prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Meus irmãos, aqui me chama a atenção é que quando Pedro é preso, há um procedimento diferente por parte do rei. O rei queria alimentar o desejo daqueles religiosos judeus de verem aquela seita, como era identificada dos cristãos, de que os seus líderes fossem martirizados, que fossem mortos. Depois que Tiago é morto, Pedro é preso e a intenção deles é que logo em seguida eles possam matá-lo. E para garantir isso, ele vai fazer com que a guarda que vigiava Pedro fosse reforçada. Eram 4 grupos de 4. Eram 16 soldados que estavam naquele momento, velando para que Pedro permanecesse preso, para que atendesse ao desejo maligno daquele rei. Talvez aqui, puxando a memória, ele soubesse aquilo que Deus já tinha feito lá no passado. Em Atos capítulo 5, versículo 19, a Bíblia nos mostra que houve uma perseguição semelhante, agora por parte dos líderes religiosos. E eles foram presos,
Mas lá no versículo 18 e 19, a Bíblia diz que de maneira sobrenatural, um anjo do Senhor vem e livra aqueles apóstolos do cárcere. Talvez alguém tenha relembrado de que no passado um anjo, de maneira sobrenatural, havia livrado os apóstolos, e talvez entre esses até o próprio apóstolo Pedro. E aqui ele tenta garantir que isso não aconteça novamente. Meus irmãos, há intentos malignos, situações que se levantam, que tentam nos maltratar, que tentam minar a nossa saúde, a nossa alegria, que tendem a combater contra a nossa mente, contra a nossa esperança. E parece que o inimigo, não satisfeito com tudo aquilo que ele tem criado, ele manda uma mensagem de que ele quer assegurar que o mal que ele planejou contra a igreja irá acontecer. Meus irmãos, nós servimos um Deus vivo e a última palavra continua sendo dele. Esse homem faz de tudo para garantir que Pedro fosse o próximo a ser morto, para satisfazer o desejo dos judeus, daqueles religiosos enciumados pela obra que Jesus havia feito, aqueles cujos corações estavam endurecidos, que não queriam reconhecer a visitação do nosso Salvador. Meus irmãos, em nossos dias há várias perspectivas de coisas ruins que vão acontecer. Vários planos foram arquitetados e homens que não temem a Deus têm executado. E a perspectiva é de que o fim e que o pior vai acontecer inevitavelmente. Mas nós seguimos crendo no nosso Deus, naquele que controla tudo, que continua tendo a última palavra. O texto continua dizendo que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, aqui me chama a atenção esse texto. É porque no versículo 5, a Bíblia não diz que Pedro estava orando, mas eu creio piamente que Pedro estava orando, porque o crente mais fraco que existe, ou até mesmo aquele que não serve a Deus, quando ele se vê no momento de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é clamar a Deus. Imagine um apóstolo que tinha experiências com o Senhor, como eu já disse aqui, que no capítulo 5 já havia sido preso e de maneira sobrenatural havia sido liberto dessa prisão. Esse apóstolo que Deus operou na vida dele, que os enfermos eram colocados nas cidades, nas calçadas, e Pedro passava por aquelas ruas a ponto de que a sua sombra curasse aquelas pessoas. O enfoque aqui do escritor, São Lucas escrevendo isso, inspirado pelo Espírito Santo, não é que nós olhemos a oração que Pedro fez lá em secreto. Talvez a sua oração fosse repreendida, uma vez que ele estava preso com um sentinela de um lado e um sentinela de outro, algemado com ele. Relembre, o intento do imperador era que ele fosse morto, do rei Herodes. Talvez quando Pedro fosse orar, aquelas pessoas o constrangiam para que ele ficasse em silêncio, e ele ali, orando na sua mente, orando em espírito, apresentava aquela situação a Deus, pedindo que o Senhor fizesse a sua vontade. Mas aprove a Deus que a direção desse versículo fosse colocado na igreja. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar uns pelos outros para nós sermos curados, porque a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Apocalipse capítulo 8, nós vemos ali que antes de Deus trazer o juízo das trombetas, a Bíblia diz que um anjo vem, e João tem aquela visão, e ele vem com um incensário, e nesse incensário estão as orações dos santos. E aquelas orações elas são oferecidas diante de Deus e sobre uma nuvem, e depois que aquelas orações são recebidas diante do trono, a Bíblia vai dizer que há uma ordenança para que aqueles 7 anjos fortes tomem a trombeta e comecem a tocar, trazendo juízo sobre a terra. Uma resposta à oração
daqueles que foram martirizados, daqueles que foram maltratados. Meus irmãos, nesse momento existem pessoas que, por infinitos motivos, não podem clamar. Alguns estão nos leitos de UTI sob efeito de sedação, muitos estão em coma, muitos estão sem a sua consciência preservada e não podem nesse momento orar em favor deles mesmos. Mas a Bíblia diz que a oração da igreja era fervorosa, era constante, era ininterrupta em favor do apóstolo Pedro, que naquele momento se via encarcerado. Meus irmãos, isso continua valendo em nossos dias. A nossa função é orar para que essa situação mude, é ministrar bênção, vida, novos dias sobre a face da terra. Nós temos que crer que a visitação do Senhor nos trará o livramento, e não somente para nós, mas para aqueles que não conseguem clamar nesse momento. A Bíblia vai dizer que Pedro estava encarcerado, mas a igreja estava orando em favor da vida dele. Tenha certeza, irmãos, que quando nós estamos fracos, quando nós estamos limitados, quando a tribulação vem em nossas vidas que a gente não tem forças nem para orar e para clamar ao Deus dos céus, nós temos uma certeza: existe uma igreja que se lembra de nós e que está intercedendo por nós, e o Senhor vai trazer a sua visitação e vai suprir as nossas necessidades e vai lá nos visitar naquele cárcere que nos foi imposto e vai mudar a nossa sorte. O texto continua dizendo: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram da sua mão. Meus irmãos, quando nós servimos um Deus vivo, nós recebemos más notícias. Veja, a expectativa de Pedro era a pior possível, era uma tortura psicológica. O que foi passado para Pedro, e aqui nós vemos a narrativa bíblica, é que Pedro foi preso no período da Páscoa, na festa dos pães asmos, e aqui diz que o rei pretendia, ao término da Páscoa, porque era uma festividade religiosa em que não poderia acontecer mortes, execuções, que quando terminasse a Páscoa, que era um período de 7 dias, do dia 14 ao dia 21, eles deveriam comer os pães asmos sem fermentos e celebrar a ceia com um cordeiro. Depois disso, Pedro seria apresentado aos judeus e seria morto a exemplo de Tiago. Meus irmãos, nós vivemos dias em que nós somos constantemente atacados na nossa mente. São notícias que vêm de que amanhã será pior do que hoje, que amanhã a perspectiva é de que vai piorar, mas nós cremos que o amanhã continua nas mãos do Senhor e que Deus tem um livramento preparado para nós. O que me chama a atenção é que Pedro, vendo tudo isso, os guardas deveriam comentar: depois da Páscoa esse serviço vai acabar, porque Pedro vai ser morto. E Pedro tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de, meio a essas lutas, descansar no Senhor, sabendo que dele vem a vitória e que a nossa vida está nas mãos e sob o controle dele. A Bíblia vai dizer que Deus tem que acordar Pedro para operar o livramento. Deus vai fazer isso, Deus vai nos dar uma paz. E quando nós menos percebermos, o livramento vem nos incomodar e fala: olha, a tua vitória chegou. Olha, o livramento chegou. Olha, boas notícias chegaram. Tudo aquilo mudou. Essa situação que havia sido imposta, que era uma situação temerária de que o pior aconteceria, de repente, chegam boas notícias, porque nós servimos um Deus vivo. A Bíblia vai dizer que as cadeias caíram dos seus braços. E o anjo vai continuar dizendo: olha, Pedro, agora faz o seguinte, põe a tua capa, põe a tua sandália. E assim ele o fez, diz a palavra do Senhor. E disse-lhe mais: põe a capa e me segue. E a Bíblia vai mostrar que Pedro saiu, seguia aquele anjo, e não sabendo que era real aquilo que se fazia através do anjo, porque ele parecia uma visão.
Meus irmãos, eu ministro pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder que há na palavra do Senhor, de que Deus vai nos visitar e a sua visitação vai ser algo tão glorioso que vai parecer que é um sonho. Deus vai nos visitar trazendo notícias que acalmam o nosso coração, que vão acalmar nossa alma, aquilo que nós estamos clamando a Ele. Deus vai nos visitar trazendo consolo, conforto, alento. Deus vai fazer com que aquilo que parece impossível, que o livramento que parece impossível, mas que é tão desejado, Ele venha e nos acorde. E quando isso acontecer, vai parecer visão. Eu me recordo aqui da palavra do Senhor que nos ensina lá no livro dos Salmos, que quando o Senhor trouxe aqueles que estavam cativos, nós estávamos como aqueles que sonham. Deus nos permite sonhar com dias melhores, porque o Senhor está no controle da nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina que Ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos. Se nós precisamos de uma cura sobrenatural, Deus quer nos despertar e que a cura venha e pareça uma visão, pareça um sonho. Se nós precisamos que o Senhor nos visite nos nossos negócios, em que há tanta restrição e limitação e nós precisamos de um milagre financeiro em nossas vidas, Deus tem o poder de fazer com que isso pareça um sonho e de repente a nossa sorte seja mudada. Se nós precisamos que Deus trabalhe na nossa família, que Deus agregue os nossos familiares, que Deus traga harmonia e união novamente àquele lar, Deus vai fazer como que um sonho acontecer e a sua visitação, no primeiro momento, não será entendida. E vai parecer um sonho, aquele sonho que nós temos, aquilo que nós criamos em nossa mente, aquilo que nós desejamos, Deus vai tornar real, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. O texto continua dizendo, depois de terem passado o primeiro e o segundo sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que isso aqui talvez seja o primeiro relato do portão automático criado. Esse portão que era a representação física da limitação e do poder de quem permite entrar e de quem permite sair. De repente, depois que as cadeias de Pedro caem e ele sai, ele se veste, ele começa a seguir aquele anjo, e ele passa pela primeira sentinela, e aquela sentinela não consegue percebê-lo, e ele passa pela segunda, e ele pensa que é um sonho, na verdade Deus já estava operando o livramento na vida de Pedro. De repente, aquele último obstáculo que havia sido imposto, de maneira sobrenatural, começa a abrir diante dos seus olhos. Meus irmãos, se você venceu algumas batalhas, mas ainda existem algumas batalhas que precisam ser vencidas, de maneira sobrenatural, Deus vai fazer com que esse portão se abra automaticamente, para que você passe e receba a sua vitória. Então Pedro caiu em si. Veja, parecia um sonho, ele achava que estava tendo uma visão. Talvez ele pensasse, ô Senhor, quem dera que o Senhor operasse dessa forma, que o Senhor mandasse um anjo, que o anjo me acordasse, que de repente as cadeias que me unem a esses soldados caíssem e eu pudesse ir embora e que aqueles sentinelas que estão do lado de fora não me vissem, que de repente aquele portão enorme que eu vi na minha entrada fosse aberto de maneira sobrenatural, acontecesse, eu ficaria tão feliz. Pedro não sabia que tudo aquilo que ele desejava era real nesse momento. E a Bíblia vai dizer, e Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Meus irmãos, nesses dias de crise, de pandemia, de situações que nós nunca enfrentamos na nossa geração, meus irmãos, se há alguma motivação maligna por trás disso, se há algum intento maligno, uma sentença de morte, de destruição, para tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria, a Bíblia vai dizer, e assim como Deus fez com o apóstolo Pedro, que o Senhor vai nos livrar da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Os líderes que não temem a Deus, que nos impõem situações alheias à nossa vontade, que estão criando pânico e terror em nossas mentes,
em que nós ficamos amedrontados por uma série de notícias que vêm ao nosso conhecimento, o Senhor quer nos trazer a paz e nos assegurar de que o Senhor vai nos livrar não somente da mão de Herodes, mas de todo o intento maligno do povo judeu. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Meus irmãos, uma outra lição que nós extraímos desse texto é que quando nós recebemos o milagre que vem da mão do Senhor, que nós percebemos que não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus operando em nossas vidas, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que nós devemos nos alegrar e lembrarmos de onde esse milagre foi gerado. Quando Pedro é livre, a primeira coisa que lhe vem à mente é lembrar de que existia uma igreja e que ele deveria rapidamente correr para encontrar-se com aquela igreja, porque ele sabia que ali eles estavam reunidos para estarem orando e intercedendo em seu favor. Meus irmãos, quando o milagre nos visita, quando a visitação de Deus vem à nossa casa, nós devemos ser gratos e testemunharmos e comunicarmos aos santos o favor, a bondade e a misericórdia do Senhor que nos visitou. Ele continua o texto dizendo que ele chega no portão e ele vê uma criada chamada Rode, e ela vem ver, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eu fico me imaginando nessa situação, na posição dessa criada. Você já imaginou você estar orando por algo? E de repente aquilo que você estava orando, que você estava clamando, de repente aquilo se concretiza, aquilo se materializa, aquilo torna-se realidade. E não somente uma notícia, agora a realidade lhe é imposta, porque ela está diante dos seus olhos. Aquela moça fica tão alegre, tão extasiada de orar, de ver a igreja orando pela libertação de Pedro, e de repente quem está batendo no portão é Pedro, que ela nem acredita. Meus irmãos, Deus vai fazer isso, Deus vai nos visitar e o milagre vai vir em nossas vidas que nós não saberemos nem como reagir. Oxalá que haja em nossos lábios cânticos de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Essa menina fica inquieta porque ela é tomada de uma alegria, de repente ela estava orando: Senhor, livra o nosso irmão Pedro da mão desse rei que não teme a ti, que tem intento maligno, e de repente Pedro está batendo na porta. Irmãos, abram a porta porque eu estou aqui. Meus irmãos, nós receberemos boas notícias em breve, pelo poder que há no nome de Jesus. E ela fica alegre e volta e entra e correndo vai anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Meus irmãos, Deus vai nos visitar. E a nossa reação talvez seja essa: eu não sabia que eu iria lhe ver tão breve. Eu não sabia que iria receber essa notícia tão breve. E eu quero rapidamente compartilhar que nós estávamos orando nas orações da terça-feira, Deus tomando ali o nosso pastor Marcelo, e eu apresentei, através do nome da minha esposa, um colega de trabalho, e ele estava internado, ele estava temeroso com a sua situação, e de repente eu recebo uma notícia de que ele seria liberado do hospital no final de semana. E para minha surpresa, na quinta-feira ele manda uma mensagem para mim de que de maneira sobrenatural ele teve uma evolução e ele já estava recebendo alta. É isso que Deus vai fazer em nossas vidas. E para nós encerrarmos, o único portão que estava fechado era o portão dos irmãos. Veja, aquele portão que prendia Pedro, ele estava fechado, mas de maneira sobrenatural ele foi aberto. O único portão que Pedro achou fechado era o portão que poderia estar fechado, que era o portão da igreja fechado ali, aqueles irmãos orando. E traz alegria e traz contentamento para aqueles irmãos. Meus irmãos, nenhum portão que foi criado para lhe trazer tristeza, inquietação, irá permanecer fechado. Deus vai abrir esses portões e de repente você vai chegar e aqueles irmãos que estavam aguardando que essa notícia chegasse semana que vem, de repente, de maneira sobrenatural, boas notícias serão antecipadas
para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar com você, que essa palavra ache guarida no seu coração, que ela venha fortificar a tua fé. Em dias difíceis existe uma orientação bíblica. A palavra do Senhor nos diz que Abraão ele é conhecido como pai da fé. Mas nos seus dias de lutas, de dificuldade, a Bíblia vai dizer que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não murmure, mas clame e adore ao nome do Senhor. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo rico privilégio de te servirmos, de estarmos na tua casa, Senhor, de estarmos ouvindo a tua palavra e de sermos alimentados com palavras de vida eterna, palavras que mudam os cativeiros e os jugos que nos são impostos, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha operar de maneira poderosa, visitando cada lar, trazendo boas notícias, Senhor. Que o Senhor esteja surpreendendo a tua igreja com boas notícias e que eles estejam atônitos e contemplem o grande livramento do Senhor. Assim nós pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Amém.